Que dar à luz a uma criança é uma coisa muito complicada, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é que as rainhas, além de serem submetidas a um doloroso parto, tinham todo um ritual para cumprir na hora do nascimento do príncipe. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Storytu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos partos das rainhas ao longo da história. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal, se é novo por aqui já vai se inscrevendo, e se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora pro vídeo. Desde que existe, o mundo da realeza tem sido elevado acima da vida normal e repleto dos prazeres e privilégios do poder e de sua influência divina. E embora a função prática da monarquia tenha se tornado principalmente simbólica, o fascínio público por seu cargo certamente não se tornou. Assim, por exemplo, antigamente, quando o futuro monarca estava prestes a nascer, era tida uma tradição sem fim, superstição e mais do que um pouco de medo. A prática milenar de trazer a vida ao mundo sempre variou amplamente entre as culturas, mas quando se tratava dos segredos do dormitório real, não havia nenhum tão estranho e perturbador quanto aqueles criados para as novas mães. Muita dor, falta de privacidade e falta de higiene eram alguns dos desafios para o parto de uma rainha. O nascimento de um membro da realeza não era um dia qualquer, era um evento político que podia ter profundas implicações para uma nação inteira. Esse evento poderia sinalizar o sucesso ou fracasso de uma monarquia. Então, era normal que as pessoas ficassem bastante preocupadas com seu resultado. Assim, o parto não era considerado um assunto privado, mas sim um momento de significativa preocupação pública. A Choquei da época levantava questões. Seria um menino ou uma menina, um futuro rei ou uma futura rainha? Como futuro governante, a criança pertencia mais ao povo do que a própria rainha. E assim ela dava luz na frente de muitos espectadores, os quais observavam cuidadosamente o processo para confirmar o sexo e a saúde do bebê e evitar qualquer jogo sujo. Quando Maria Antonieta da França deu à luz em 1778, havia 200 pessoas em seu quarto para testemunhar o evento. Na verdade, o momento exato de um nascimento real era tão importante que o parteiro gritava: "A rainha vai dar à luz!". Nesse ponto, no parto da rainha francesa, a pressa das pessoas era tão extrema que o rei ordenou que as enormes tapeçarias ao redor de sua cama fossem amarradas com cordas para que não fossem acidentalmente puxadas pela multidão frenética. Dizem que a cena era tão avassaladora que Maria Antonieta desmaiou de calor enquanto os espectadores subiam nos móveis para ver melhor o nascimento de um monarca. E não era só na França que a galera enchia o quarto da rainha para vê-la dando à luz. No século XVII, na Inglaterra, também acontecia essa tradição. Ela só foi interrompida com o nascimento do rei Charles em 1948. Quando a rainha Elizabeth II estava prestes a dar à luz, já haviam 7 ministros interessados em ver o parto da rainha. Porém, aconselhado por seu ministro pessoal, o rei George VI decidiu acabar com essa tradição. Dessa forma, quando Charles nasceu, apenas a equipe médica estava presente. Geralmente, cerca de um mês antes da data prevista para o parto da rainha, ela retirava-se da corte e era transferida para um quarto especial, onde permaneceria até o grande dia. Ir para a cama antes de dar à luz não era uma experiência particularmente agradável para uma mãe real. Apesar do luxo de seus apartamentos, as regras para seu repouso ditavam estritamente que todas as janelas deveriam ser fechadas e cobertas com tapeçarias, permitindo que quase nenhum ar fresco entrasse no quarto. A luz também era considerada perigosa, pois poderia ferir os olhos da rainha. O quarto era todo decorado com tapeçarias calmantes, retratando paisagens e cenas religiosas serenas. Todas as imagens eram destinadas a acalmar a mãe, ao invés de perturbá-la, e assim proteger o filho ainda não nascido. Acreditava-se que cortinas de parede mostrando pessoas ou animais poderiam desencadear estranhas visões na futura mãe e possivelmente levar a deformidades na criança. A ideia disso tudo era recriar a segurança, a escuridão e a paz do próprio útero, para que a rainha pudesse dar à luz um monarca em conforto ideal. Independentemente da estação,
Uma lareira era acesa e a sala era frequentada por mulheres que falavam apenas em sussurros. Juncos e ervas frescas cobriam o chão e eram substituídas diariamente para manter o ambiente com cheiro de limpeza. Se a rainha ficasse dominada pela fumaça e escuridão, algumas velas poderiam ser acesas ao redor de sua cama. Como a sala em si simbolizava um útero, as barreiras que a mantinham fechada eram frequentemente desfeitas, especialmente se o parto fosse difícil. Armários eram abertos, grampos de cabelos removidos, nós desamarrados, qualquer coisa para convidar o fluxo de energia para fora. As mulheres costumavam cantar em torno da rainha, acalmando-a com suas vozes e orações a Santa Margarida, que supostamente foi cuspida da boca de um dragão. Embora o parto hoje seja visto como um momento de celebração da felicidade familiar, nem sempre foi assim. Ao longo da história, os cristãos viram a dor do parto como necessária, já que a Bíblia afirma que Deus disse às mulheres: "Com dor vocês darão à luz filhos". Em países cristãos devotos, sejam católicos ou protestantes, o sofrimento do parto era visto como parte inata da experiência da mulher. A agonia que ela sofria estava intimamente associada à queda de Eva do Jardim do Éden e simbolizava a magnitude de seu pecado original. Esse era o principal motivo pelo qual os analgésicos eram frequentemente mal vistos, mesmo para membros da realeza. Agora me veio à mente uma curiosidade: se o jardim era do Éden, por que Eva e Adão estavam morando lá? Tira minha dúvida aí, mas enfim, chega de bobajada, vamos seguir aqui. Como resultado disso tudo, as rainhas muitas vezes seguravam relíquias sagradas e amuletos durante o trabalho de parto, até mesmo colocando pequenos rolos de oração nas dobras de suas roupas de dormir. A igreja aprovava essas práticas porque pediam a proteção de Deus e provavelmente ajudariam a mãe a ter sucesso durante seus momentos mais difíceis. Mas, uma hora isso teria que mudar. Nem toda rainha ficou calada aguentando a dor horrível do parto. E quem mudou essa história foi a Rainha Vitória. Anos antes do nascimento da Rainha Vitória, o rei George III tinha como única neta a princesa Charlotte. Caso desse alguma coisa errada com os príncipes, ela assumiria o trono. Porém, a pobre princesa engravidou e seu parto foi repleto de erros médicos. Os médicos deixaram a natureza agir, mesmo a princesa mostrando claros sinais de que precisava de ajuda. Depois de 50 horas de trabalho de parto, a criança nasceu natimorta e a princesa morreu de esgotamento físico e hemorragia horas depois. Essa tragédia foi um abalo para a monarquia britânica. Nascida no início de 1800, a Rainha Vitória, que deu à luz 9 filhos, começou uma campanha para tornar a dor do parto para as mães reais mais aceitável. Para o nascimento de seu 8º filho, o príncipe Leopold, ela encontrou um médico que usou clorofórmio para aliviar sua dor alucinante. Ela escreveu depois do parto: "Oh, aquele bendito clorofórmio, calmante e delicioso além da medida." Mas pedir alívio da dor do parto não era uma tarefa simples, pois às vezes ia contra a crença moral de que as mulheres mereciam a dor do parto. Para alguns, era simplesmente o seu destino na vida. Mas depois dos protestos da Rainha Vitória, a perspectiva começou a mudar, e as mulheres da realeza começaram a solicitar educadamente a anestesia da rainha durante o trabalho de parto, que também era conhecido como éter. Essa mudança de pensamento não só aliviou as dores dos membros da realeza, mas também modificou as abordagens médicas para as mulheres fora da realeza. Nesse caso também entra o lado das parteiras. O nascimento real bem-sucedido podia significar uma carreira para as parteiras. No nascimento de seu filho, o rei James II da Inglaterra deu à parteira 500 guinéus e nomeou cavaleiro o médico que realizou o parto. O obstetra da Rainha Vitória recebeu 1000 libras pelo parto da princesa Vitória. E até recentemente foram dados títulos de cavaleiros para os ginecologistas e obstetras da Rainha Elizabeth II. Além das dores no parto, falta de tecnologia e algumas crenças, outro fator que contribuía para o alto índice de mortalidade nos partos reais era a sempre presente falta de higiene. Na Idade Média, a noção de limpeza estava longe de ser bem desenvolvida. Mesmo a rainha mais rica dava luz em condições relativamente pouco higiênicas, criando um sério risco para a saúde da mãe e do filho. Uma doença conhecida como febre puerperal, que era uma infecção séptica dos órgãos reprodutores, era bem comum e sempre resultava na morte da mãe e às vezes até da criança. Nos anos 1500, Jane Seymour morreu dessa doença, deixando o famoso Henrique VIII viúvo.
Para prevenir essa doença, foram criados remédios de ervas, mas notavelmente uma bebida chamada Coldly, uma combinação fortificante de ovo, creme, mingau e álcool, usada para manter as forças da mãe durante o parto. Diante disso tudo e de todos os desafios, quando o bebê nascia saudável, era como se fosse um gol em final de Copa do Mundo, e rapidamente ele deveria ser mostrado ao povo e batizado. Porém, a rainha que carregava a criança por 9 meses, cuidava e sentia as dores, era proibida de participar dessa cerimônia. Após o parto e repouso da rainha, esperava-se que ela ficasse reclusa um pouco mais até que fosse apropriado reintroduzi-la na sociedade. Enquanto o bebê era comemorado e levado ao batismo, a própria mãe era impedida, pois ela era considerada impura e obrigada a permanecer em seu quarto por mais 6 semanas até que pudesse receber a igreja, o que significava que ela poderia ser purificada e abençoada por um padre antes de retornar aos seus deveres reais. E por fim, uma tradição bizarra era de que o pai geralmente não estava presente no nascimento do filho. Com a ausência do pai, testemunhas eram chamadas para evitar sequestros ou outros atos ilícitos, mas os reis geralmente esperavam em outro lugar. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, estava ausente durante o nascimento do rei Charles III. Disse que ele estava jogando uma partida de squash para passar o tempo. Mais tarde, Philip se tornou o primeiro monarca do sexo masculino a assistir ao parto de seu filho, quando o príncipe Edward nasceu em 1964. Porém, o rei Charles inspirou uma nova tradição depois que assistiu ao nascimento do príncipe William em 1982. Ele escreveu para sua madrinha: "Estou muito grato por estar ao lado da cama de Diana o tempo todo. Compartilhei o processo de nascimento e, como resultado, fui recompensado ao ver uma pequena criatura que nos pertencia, embora parecesse pertencer a todas as outras pessoas também." E como não devo deixar passar, a princesa Diana também inovou, ou seria o caso de retroceder, já que ela não apenas optou por permanecer acordada e ter um parto natural, mas também optou por dar à luz em pé. É aquela história dos partos humanizados, só que ela fazia isso na década de 80. No entanto, a decisão mais famosa da princesa Diana quando se tratava de dar à luz foi sua escolha de resistir à tradição real de dar à luz no Palácio de Kensington. Ela escolheu ter seus bebês no Hospital St. Mary em Paddington, algo que suas noras Kate Middleton e Meghan Markle seguiram. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Tem alguma história de parto real que te assombrou? Ou de alguma personalidade histórica famosa? Comenta aqui que eu quero saber, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!